Olá mundo, olá literatos, estamos aqui em mais um episódio do Literacy Podcast. Toda semana eu, Caio Vitor e algum convidado falando de uma obra literária no nosso canal. E nessa semana, trago alguém que não conhecia presencialmente, conhecia nas redes sociais. Mentira, gente, eu encontrei já o Matheus em alguns momentos aí das universidades, mas que a pandemia me aproximou de alguma forma. Trago o Matheus aqui para falar de um livro que está inclusive na lista do vestibular da UEL. Olá, Matheus, tudo bem? Olá, Caio, beleza? Olá, gente, sou o Matheus Oliveira. Matheus, ele também é da área de letras, tá, gente? Só para vocês saberem. Então, gente, eu sou o professor Matheus Oliveira, sou pesquisador, professor, editor científico e estou aqui a convite do Caio para a gente falar sobre histórias que os jornais não contam, do Moacir Scliar. Matheus, por que você escolheu esse livro? Você tinha outros para escolher? Então, cara, dentre as tantas opções, né, que a UEL nos dá, eu achei esse livro bem conveniente porque foi um livro que eu conheci graças ao meu orientador do mestrado, o professor Simon, e ele trabalhou muito esse livro na UEL, então essa aproximação foi bem legal, poder tratar desse livro também falando do vestibular e partindo de uma experiência também acadêmica foi interessante, acho que uma escolha que já veio logo assim intuitiva, né? Gente, pra quem não conhece, o Moacir Scliar, ele é um autor que morreu recentemente. Bom, mentira, já tem 10 anos, né? Mas tem um legado simbólico, literário na nossa academia, na nossa produção brasileira. E esse livro, História que os Jornais Não Contam, é um livro que foi publicado em 2009. Isso. E a segunda edição em 2011, né? Bem no ano que ele morreu. É um livro peculiar, né? Não sei o que você achou dele. Sim, eu acho interessante a gente lembrar, né, que boa parte dessas crônicas foi de um desafio que alguns dos editores da Folha de São Paulo lançaram o Moacir Scliar, de criar crônicas a partir de notícias de jornal. Não que isso já não fosse algo comum, recorrente, né, entre os cronistas, mas fazer com que o Moacir criasse um repertório de crônicas específicas a partir de notícias que ele selecionasse e isso fosse veiculado no jornal, traz para nós um livro bastante interessante no sentido de proporcionar conteúdos com temáticas diversas, né? Como a gente vai discutir isso melhor. Então é bem interessante mesmo. Pessoal, são 54 crônicas, mais a introdução do texto, ou melhor, do livro. E na introdução, o autor, Moacir, já deixa claro que esse livro é fruto desse convite que recebeu dos editores da Folha de São Paulo, tá? E que eu achei interessante que como é uma estrutura fixa em todas as crônicas, gente, tem ali um excerto de alguma notícia, de alguma reportagem, a partir dela ele faz então uma crônica. Eu acho interessante a gente observar esse processo de ficcionalização, de construção de um texto ficcional, que ele vai desenvolver em todas as crônicas a seguir. E os temas são os temas mais variados possíveis. Se a gente pensar em relação ao Paulo da UEL em específico, a UEL tem uma mania de correlacionar, né? Então coloca um excerto de uma crônica e pede o que tem de relação com as demais e traz as alternativas. Então, pensando nesse tipo de abordagem, a gente pensou em apresentar para vocês alguns temas que aparecem e ilustrar com algumas crônicas. Algumas a gente vai falar do enredo, outras a gente vai ler os excertos e bora começar. Vamos lá. E dá pra gente destacar, Caio, a questão dos temas, né? Como a gente fez algumas pequenas divisões para que a gente possa nortear. Já que as crônicas são de temas diversos, é difícil a gente seguir uma linearidade, né? Então até vocês, enquanto leitores, vocês vão perceber que essas crônicas elas não seguem uma temática ali uma ao lado da outra. A gente vai ter que fazer esses links. Então, em relação a esses temas, né, Caio? Vamos começar pela questão de política. Nossa, problema esse tema. Problema. Gente, eu acho importante lembrar o seguinte, né? Graciano Ramos, lá no Vidas Secas, já falava, né? Governo é governo. Então, não importa em qual ano estejamos, o problema segue mesmo. Desse tema, na verdade, política, a gente vai fazer uma inversão muito louca aqui. Então a gente vai começar lá para as últimas crônicas. Uma que tem o título Depois do Carnaval. Como a gente mencionou para vocês, as crônicas seguem estruturas fixas. Então você vê que vai ter esse fragmento de uma notícia e aí vem a ficcionalização. Mas, galera, essa crônica em especial, ela nos chama atenção porque
ela não tem um processo de ficcionalização. Eu tenho ali uma sequência de várias notícias, excertos de notícias, de reportagens, falando assim, ó, tudo depois do carnaval. Então, tudo que envolve, inclusive, o Estado. Então, a lista de 150 proprietários de terra que mais devastaram a floresta amazônica deverá ser divulgada depois do carnaval. Depois, no outro excerto, o Conselho Nacional, blá, 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 depois do carnaval. Outro excerto, o primeiro carnaval, depois de muitas mudanças. E aí ele vai trazendo vários fragmentos, tá, de reportagens, notícias, em que tudo apareça depois do carnaval. E acaba a crônica. É uma crônica que ela não tem esse processo de ficcionalização. Mas o último excerto que compõe já não tem esse depois do carnaval. Ele termina assim, gente. Acabou o nosso carnaval, ninguém ouve cantar canções, ninguém passa mais brincando feliz. Em nossos corações, saudades e cinzas foi o que restou. Esse trecho, né, Caio, que você leu agora, é interessante a gente reparar que é uma fala do Carlos Lyra, que vai justamente fechar essa ideia de diversas manchetes, né, praticamente. Então, essa crônica depois do carnaval é a que mais se destaca em relação à estrutura, né, que segue uma estrutura diferente das outras. Então, a gente pode perceber aqui que essa crônica em especial a gente tem que reparar que ela é singular, né? Ela vai ser uma crônica composta só por trechos de notícias e vai trazer para nós uma ficcionalização diferente, né? Essas notícias mostram para nós como se o Brasil fosse uma ficção. A gente cai nessa história de depois do carnaval, e quando a gente vê, como você leu aqui, acabou o nosso carnaval, ninguém ouve cantar canções. E é aí que a gente vê, as coisas se acabaram e a gente não fez nada, né? Pelo menos no âmbito político, a gente acaba percebendo essa crítica na crônica. Especialmente porque o que aparece nessas manchetes, nesses excertos, é assim, depois do carnaval, alguma coisa do hospital, o presidente da comissão do orçamento, do Serviço Público Federal, o presidente do Senado, tudo envolve depois do carnaval. É uma baita crítica, né? Ácida, inclusive, e ao mesmo tempo a gente tem que pensar nessa parte do hibridismo, porque o enredo da crônica fica muito mais na parte simbólica, interpretativa do leitor. Sim. Então, se o leitor não tiver essa percepção de que o que essas manchetes, esses excertos trazem aí com uma moral, ele não acaba vendo a crônica que existe aqui, que ela parece, vamos dizer assim, de modo interpretativo, não escrito como estamos acostumados, tá? É um desafio ao leitor, né? Porque nesse momento, se o leitor não se atenta justamente a essa, né, o que significa cada uma dessas manchetes, desses enxertos e tal, o leitor não vai entender, praticamente vai passar por, nossa, li, não tinha sentido nenhum, porque são, né, a única conexão que esses trechos têm entre eles é o fato de que isso remete a essa ideia de depois do carnaval. A palavra, inclusive, né, esses dois termos, depois do carnaval. Sim, é uma recorrência desses termos, né? E a questão do hibridismo, gente, que nessa crônica já aparece em outras tantas também. A gente está acostumado a seguir um padrão de crônica, né? Nas aulas de redação, literatura, você vê um padrão de crônica. Aqui o autor brinca bastante com forma de desenvolver a crônica. Então não é apenas a partir de um fato do cotidiano eu desenvolver uma reflexão. Aqui eu tenho crônicas no formato de carta aberta, carta pessoal. Eu tenho essa daqui, por exemplo, que eu não tenho um formato específico, tá? Eu tenho no formato de relato pessoal. Então vejam que o autor ele brinca com essas construções da crônica, tá? Diferente do que geralmente eu, Caio, por exemplo, quanto professor, acabo ensinando para os meus alunos, tá bom? Mas enfim, essa crônica aqui é um pontapé da questão política, que aparece em outras também. Como, por exemplo, Cueca Cofre. Um título bem interessante. Sim, um título bem sugestivo para a nossa política, inclusive, né? Vários episódios já passaram ao longo da nossa história envolvendo dinheiro e cueca, né? E é justamente essa a graça, né? Lógico que é muito triste a gente pensar que essa é a realidade do nosso país, essa corrupção presente aí o tempo todo, mas é uma sátira, né? Cueca Cofre é uma crônica em que o Moacir Sclera vai mostrar para nós uma outra perspectiva, porque a notícia que ele vai veicular aqui é:
réu do mensalão, é preso com 361 mil euros em Guarulhos. A Polícia Federal e a Receita flagraram o empresário Enivaldo Quadrado, 43, tentando entrar no Brasil pelo aeroporto de Cumbica com mais de 361 mil euros não declarados na madrugada de sábado. Os policiais descobriram que ele tinha massas de dinheiro vivo dentro da cueca. Lógico, esse não foi o único episódio que aconteceu no Brasil, mas é a notícia que vai parar aqui na crônica. E a partir daí é interessante a gente ver a história que se cria, né? A história do Severino. Um nome já muito interessante para a literatura. Com certeza, né? Todo brasileiro aí é um Severino por si só, né? Então essa referência interessante já se transforma aqui num sonhador. O Severino para nós é o cara que alimentou o sonho de tornar-se um rico empresário fabricando cuecas. Mas, né, é um desafio. Como que se fica rico fabricando cuecas? E ele vai perceber na política brasileira um potencial para investir o seu empreendedorismo, né? Tanto que fala aqui, Severino pensava numa coisa mais sofisticada e segura, a cueca cofre, que é o que ele vai se inspirar aí como empreendedor a sugerir, né, a criação de uma cueca que pudesse armazenar diversas notas, né, então sem que isso fosse um problema para quem fosse carregar dinheiro na cueca. Ele trabalha com esse humor crítico, né, especialmente porque o desfecho dessa crônica lá no finalzinho, ele vai falar alguma coisa assim, né, entusiasmado, Severino sente-se muito grato a todos aqueles que, em caráter pioneiro, usaram cuecas para ocultar grana. Mas, em primeiro lugar, agradece ao Adão da Bíblia. Ao cobrir as vergonhas com as folhas, o primeiro homem estava criando a cueca e fornecendo a mentes poéticas inspiradas à ideia da cueca cofre. E é um texto bem gostoso de ler mesmo, porque ele parte de uma, como eu falei, né, de uma coisa que é frequente na nossa realidade de politicagem e corrupção, né, mas que, né, vai mostrar o bom humor do Brasil, de ver realmente as coisas com esse humor, além não só de tirar a sátira disso, mas também, né, de rir da própria desgraça. Pessoal, não se esqueça, estamos falando das crônicas que foram publicadas até 2008, tá? Então, as crônicas, se não me engano, ficam nesse universo de 2004, 2008, alguma coisa assim. E vejam que o que ele pontua aqui é bem interessante. É muito atual. Parece que foi mês passado, semana passada. Sim, ainda mais, cara, se a gente parar para ver o nosso próximo tema, né? Como a gente separou aqui, que é a questão das relações que as crônicas também vão abordar. E dentre essas questões de relações, acho que dá pra gente destacar as principais, né, que observamos, que são as crônicas Estranhas Afinidades, A Mulher Real, A Mulher Virtual e O Amor é Reciclável. Claro que há outras também que podem ser inseridas nesse campo, mas acho que dá pra gente destacar melhor, né? Antes da gente falar dessas crônicas, pessoal, quem acompanha Black Mirror, acho que é assim que se fala, né? Meu, vocês vão ver um diálogo muito forte. Parece que algumas histórias aqui, algumas crônicas, os caras lá da série se basearam nos textos do Moacir. Porque é uma realidade tão absurda que lá em 2008, hoje a gente vê como normalizada. Tá? Cabe um espaço para destacar uma curiosidade sobre o Moacir Scliar? Sim. Nesse sentido, até você falou sobre o Black Mirror, né? Tem muito a ver mesmo com isso, algumas dessas crônicas. Não sei se você já viu, o Moacir Scliar foi claramente plagiado pelo autor de As Aventuras de Pi. Inclusive, é verdade. Ele admitiu o plágio. Ele falou, ainda melhorei a história. Uma coisa totalmente sem nexo, né? E ele realmente fez sucesso com a história que o Moacir Scliar escreveu e ele só, né, adaptou ali, copiou, mas não fez igual, né? É que ele se ferrou, né? Porque eu acho que ele nunca imaginou que ia sair um filme que o filme ia ter tanto sucesso assim. E aí foi nesse momento que o pessoal descobriu esse plágio, essa paráfrase mal feita dele. Eu ainda prefiro o livro do Moacir Scliar do que o filme, pra falar a verdade. Verdade. Mas enfim, também isso é muito Black Mirror, né? A Mulher Real e a Mulher Virtual. Que história é essa, Matheus? Bom, A Mulher Real e a Mulher Virtual é um texto que tem muito a ver também com a outra crônica ali que eu mencionei antes, que é Estranhas Afinidades. Ambas vão falar de projeções de relacionamentos a partir da vida virtual. Então, se a gente já ouviu
Bauman nos alertando, né, sobre as relações líquidas. Gente, isso aqui é um soco no peito, né? Porque a gente vai perceber que as relações são muito frágeis. E é justamente essa questão que vai ser exposta aqui. A ferida das relações, que tem uma projeção sobre o que gostaria que fosse um relacionamento e o que é. E nesse caso aqui, a mulher real, a mulher virtual, vai trazer para nós um enredo de um casal, o Lion, né? Que vai falar que o casal é Lion e Kimberly. A ficcionalização da história, né, vai ser a partir dessa notícia, que também o autor aproveita o mesmo nome, né? O que acontece? Aqui, né, como o Caio destacou, a época, né, em torno de 2004, 2008, ainda não tinham facilitações como o Tinder ou mesmo aplicativos, redes sociais, né, mais... Aqueles likes, né, tipo, do Facebook. Tinha os likes ali, né, para facilitar a vida. Então, a história vai girar em torno da comunicação por e-mail. Então, um casal, que é casal casado mesmo, a história deles vai ser contada a partir dessa troca de e-mails que eles têm. Eles começam a trocar e-mails achando que estava ali, né, conversando com outra pessoa, e eu já dou spoiler aqui de falar que na verdade, né, eles vão se descobrir falando um com o outro, e isso vai acabar, na verdade, pensar que caramba, tantas pessoas no mundo, eles acabam se conhecendo ali via internet, se apaixonando pela internet, e o que acontece no final? Eles, né, se separam porque veem que não tinha fidelidade, a relação não era tão profunda quanto eles achavam. E até tem uma frase aqui que eu acho que dá pra gente entender o sentido da crônica, que fala assim: você abençoa essa tecnologia que lhe permite viver um verdadeiro romance virtual e não faz a mínima questão de conhecer essa parceira. Você prefere os delírios da imaginação amorosa à realidade. Por quê? O que o grande problema que é evidenciado aqui nessa crônica é o problema das relações, que na verdade eles poderiam resolver a situação deles. Os dois estavam sendo infiéis, né, visto que estavam se comunicando com outra pessoa, porém, ao invés de sentar e conversar, eles preferem evitar esse embate, evitar realmente se aprofundar no relacionamento real. E acabam, né, se distanciando, né, acabam justamente evitando resolver a situação. O que é muito mais fácil diante do mundo virtual. E isso, a gente está falando de uma relação que se construiu a partir de e-mails, né? Agora imagina hoje em dia, né? Com toda a tecnologia, as redes sociais. E isso acaba sendo bastante acentuado e a gente percebe a profundidade e atualização da crítica dessa crônica. E é uma crônica que, né, essa parte do hibridismo é um e-mail que eles estão trocando, então tem ali uma estrutura bem fora do comum, vamos dizer assim. Essa crônica parte da questão da tecnologia e aí desenvolve o enredo. Vocês vão ver, quem ler todas as crônicas, que a maioria, gente, eu tenho algo tecnológico e o enredo, a crônica que o Moacir criou, é a consequência desse aspecto tecnológico. Então isso vai aparecer em outras crônicas também. Matheus, você falou de um outro texto que seria Estranhas Afinidades. É um dos primeiros, né? Sim. E na verdade, a gente vai perceber essa semelhança muito grande entre esses dois textos, né? Por isso que eu mencionei. Então, assim, qual que é a diferença que a gente precisa destacar entre Estranhas Afinidades e a mulher real, a mulher virtual? Porque em As Estranhas Afinidades, a crônica vai por um lado mais, assim, do desenlace, do rompimento, né, de quanto eles poderiam se aprofundar, se conhecer melhor enquanto casal. Agora, só para fechar aqui a mulher real, a mulher virtual, o desfecho ele é um pouco surpreendente no sentido de que quando ele vai tentar rompimento ali com a mulher, que ele acha que ela não é aquilo que ele espera, né? Não sei se você viu aqui, Caio, mas ela começa a persegui-lo, ela começa a ameaçá-lo, falando que por exemplo,
Quem sou eu, Lion? Sou a gentil e apaixonada autora dos e-mails ou sou a violenta mulher do revólver na mão? Porque ela começa a ameaçá-lo e fala que... Porque ele começa a perceber, né? Acho que não é aquilo que eu esperava. E ele vai tentar cortar isso aos poucos. E aí, nesse momento, ela... Não, pera aí, ele vai me ignorar? Inclusive, é ela que escreve o texto, a gente tem a voz dela, né? Enquanto narradora. Exatamente, tem esse detalhe que eu acho que... Não sei se ficou claro... Mas é justamente isso. Ela promete vingança. Ela fala, ou você me responde... Voltarei armada e disposta a tudo. Exatamente. E olha que assim como escrevo belos e-mails, assim como sei mirar o coração dos meus correspondentes, sei mirar muito bem os alvos com a minha arma. Então, ele parte de uma situação triste, né? Desses relacionamentos, vamos dizer assim, conflituosos e líquidos, né? Para uma situação em que ela quer impor, se torna uma coisa abusiva e acaba que o desfecho é cômico, né? O efeito, pelo menos, que ele atinge é esse. Mas aí, voltando... Só um adendo, na verdade, é que agora que você falou, eu fiquei lembrando assim, que isso é o mais comum, mas o inverso, né? Então, assim, se eu pensar num relacionamento abusivo, a gente vê relatos, né, na mídia e dados do IBGE comprovam isso, que o homem que tem essa postura, esse comportamento. Uhum. E aqui eu tenho agora uma mulher tomando a voz, ou ainda um personagem masculino. Sim, isso é bem interessante mesmo, porque há uma inversão nesse sentido, né, de perseguição, mas eu vejo que também, talvez, por uma consciência da época, né, em que era muito mais comum você atribuir esse tipo de relacionamento abusivo à mulher, acho que ainda por uma questão de próprio posicionamento machista da mídia, ou mesmo de uma convenção social que via as coisas dessa forma, né, então acho que era mais fácil atribuir à mulher essa figura, né, do descontrole. Ou o autor fez para cutucar mesmo o leitor, né? Sim, justamente. Mas aí, voltando a Estranhas Afinidades... A outra crônica. Que eu acho que até embolei os enredos, né? Desculpa, gente, se não ficou muito claro. Mas as Estranhas Afinidades vai ser essa também, que vai ter um conflito de uma possível traição. Aqui fica mais clara essa questão, né, da traição. A outra volta-se para o desinteresse, né? Essa aqui é a traição do casal, há essa coisa mais presente. E o que vai acontecer? Essas pessoas começam a se corresponder achando que estavam falando com outras pessoas. Aí vocês falam, mas como assim, gente? Porque, gente, antigamente, né, pensar em uma conversa por e-mail, pensa que não tinha uma foto muito clara ali, as coisas eram um pouco mais nebulosas, né? Dizer que eu não sou dessa época, tá, gente? Eu sou da época das mensagens. Eu também, eu ouvi falar que era assim, sabe? Então as pessoas não se viam, era um Tinder das escuras, pensa assim, né? E aí eles vão trocar e-mails apaixonados ali um pelo outro, só que ambos casados. E é engraçado que eles começam a refletir sobre si, né? Eles percebem que eles tinham dificuldade de lidar com o relacionamento real deles, né? Tanto ele quanto ela eram pessoas problemáticas. Mas o que acontece? Há essa reflexão que eu achei importante destacar. Quem sou eu? Perguntava-se ele. Assim como ela também. As reflexões que ele faz, ela também faz do mesmo modo. Ou seja, o mesmo problema eles compartilham. Exatamente, porque ambos eram pessoas que se relacionavam mal com as pessoas em geral, que descarregavam suas frustrações um no outro. Então, eram pessoas difíceis de lidar, na verdade. Mas tinha essa projeção, né, de que a pessoa que está lá do outro lado pode ser a pessoa perfeita para mim. Então, eu falava assim, nas mensagens que enviava pela internet, revelava-se para sua própria surpresa uma pessoa afetiva, dominada de rica imaginação e capaz de construir uma relação amorosa mesmo à distância. Qual a dificuldade disso? Então a questão é que há uma disposição, há uma entrega para o relacionamento virtual, enquanto para o relacionamento real nem sequer há uma conversa, né? Eles acabam rompendo o relacionamento porque poderiam se descobrir mutuamente, como fala aqui, no sentido de se encontrar enquanto pessoas, né? Talvez uma conversa resolveria, mas não, eles vão para o outro caminho de como o desfecho tem aqui para nós. Mas um diálogo desses não é fácil. Preferem continuar na internet para ver se encontram o príncipe encantado, a princesa encantada.
talvez esse seja um problema ainda atual, né? Não sei quanto de nós ainda buscamos alguém ideal, aquilo que a gente estava falando como antes, a gente realiza, né, a nossa vida, a gente, não sei, eu estava pensando nessa perspectiva de que eu me mostro de um jeito nas redes sociais, eu idealizo uma perspectiva de vida que não é a minha realidade. Sim. E aí aqui você fica imaginando por qual realidade eles se apaixonaram. Exatamente. Mas provavelmente, né, a realidade idealizada, que é o que o mundo virtual nos proporciona, né? Triste, porém real. Meio sobrenatural, isso bem insólito, sabe? Você pensar qual realidade você quer viver. Black Mirror. Gente, tem uma outra crônica, que a gente tá falando bastante já, né? Mas enfim, tem uma outra crônica que também trabalha com essa pegada. Que é o amor é reciclável, desculpa. Aí tem uma que é amor reciclável e essa outra que é o amor é reciclável, tá? Quem está com o livro vai ser a crônica da página 40. Nessa crônica, o enredo é muito interessante. Então tem uma notícia que é um casal de britânicos que eles pagam a lua de mel com lixo reciclado. Então eles passam a noite pegando lixo reciclado para pagar a lua de mel e viajam. E o enredo vai partir de uma história semelhante, de um casal que faz exatamente isso. Em contrapartida, quando eles vão para a lua de mel, né, vivem momentos únicos, eles voltam para a realidade e eles começam a ver que existe um problema. Eles parece que não estão se aguentando, né, na rotina do cotidiano. Então, eles perceberam que sem aquela prática de passar a noite buscando recicláveis para vender, eles eram outras pessoas. Então eles decidiram, a partir desse momento, passar uma noite, não, melhor, todas as noites, buscando reciclável para que eles possam fazer outras viagens e tudo mais. Só que eu achei interessante ela porque você fica pensando, eles não sabem com quem se casaram. Sim, é legal a gente reparar também o porquê isso acontece, né? Eles criam essa expectativa toda do casamento, né? Pelo menos na história da crônica, eles criam essa expectativa em torno do casamento, então toda noite vão catar reciclável para juntar dinheiro para poder fazer essa viagem da lua de mel. E aí é aquela coisa que a gente sempre faz, botar a expectativa no destino e não aproveitar a viagem. Eles vão nessa de seguir uau, vamos trabalhar aqui, vamos levantar dinheiro. Eles ficavam até de madrugada catando lixo reciclável, né? E é na hora da... Beleza, a lua de mel foi linda e tudo mais. E a vida real, né? A rotina, que ele volta do trabalho, volta para casa, né? E a vida não é tão empolgante quanto parece. Começaram as discussões. Exatamente. E aí o que eles percebem? Né? Eles acabam rompendo e numa situação em que tanto ele quanto ela, talvez por uma questão de tédio, vou sair catar reciclável à noite. E eles se encontram, né, aleatoriamente, de modo inesperado. Se encontram na rua, ela catando reciclável, ele também. E eles percebem que talvez seja isso que faz sentido para eles. Então, ao invés de se viver da rotina, eles decidem então mudar um pouco a vida, né? E então eles passam a sair todas as noites juntos para catar reciclável e para poder fazer as viagens que eles tanto querem. Aí agora não somente para uma lua de mel, mas para que a viagem seja algo constante na vida deles também. E aí é legal o desfecho, né, Caio, que vai falar assim: caíram nos braços um do outro e agora saem todas as noites para sua expedição ecológica. Não sabem ainda para onde vão viajar, mas sabem que será uma segunda e feliz lua de mel. Bonito, né? Um amor reciclável, gente. Não é só nessa crônica, mas em outras também. Ele faz um jogo de palavra com os títulos. Então aqui o amor reciclável vai trazer essa ideia do reciclável e das próprias relações também se reciclando. Tem uma outra que vai trabalhar com esse jogo de palavras que se refere ao banqueiro. Como na crônica o desbancado que virou banqueiro. E aí ele também trabalha com um jogo de palavra que tem banco, tem um banqueiro e vai ter um enredo também, tá? Um outro tema que eu coloquei aqui é um tema, não um tema, mas vamos dizer assim, ele traz toda essa parte lírica. Uma questão, né? A lírica. Do texto na crônica.
Aparece mais de uma. Aqui a gente pensou aqui, é uma que chama Tempo de Lembrar, Tempo de Esquecer. É uma crônica muito bonitinha, inclusive, de um cara que vai ser internado no quarto e tem um senhor lá que eles não conhecem. E o personagem vai descobrir então que aquele cara pode ser seu avô, ou melhor, é o seu avô, só que quando ele vai falar com o cara infelizmente já faleceu. Então você vê esse lirismo do autor na crônica. Na verdade, Caio, entendi o seguinte, que nessa crônica ele mostra o quanto ele é multifacetado, para criticar, enaltecer, brincar com as palavras, com humor ácido em alguns momentos, mas também para trazer questões líricas, né, como aparece aqui. O finalzinho da crônica fala o seguinte, gente: rapaz não disse nada, não havia o que dizer. Como diz Eclesiastes, há um tempo para lembrar e um tempo para esquecer. Durante muito tempo ele lembrara o avô, agora chegado o tempo de esquecer. E eu acho que mais do que isso, gente, é eu pensar nessa crônica num plano ali social da invisibilidade dos idosos, né? Sem nome, sem identidade, é apenas mais um corpo, agora que ele está velho. Então, a estrutura do texto é muito legal para vocês lerem. Um outro tema que a gente separou na verdade não é um tema, né? Mas é uma abordagem recorrente nas crônicas, que são crônicas que vêm ali mais com um cunho crítico, gente. E aí são questões sociais diversas. Eu tenho a questão da imagem, da ganância, da violência, burocracia, valores patriarcais, negacionismo científico. Por exemplo, na questão que envolve a imagem da pessoa, estereótipo de beleza e tudo mais, tem uma que se chama Quero Meu Peso de Volta. Quem está com o livro está na página 92. Muito boa, inclusive. Ela é cômica, só que ao mesmo tempo ele vai trabalhar com esse cenário social crítico para trazer à tona a preocupação da imagem. Acho muito forte como ela é construída, não sei o que você achou. Sim, é interessante porque a notícia da qual ela parte, né, Caio, é uma notícia sobre gordofobia, né? Uma situação de assédio numa empresa em que a funcionária ela sofre gordofobia e acaba sendo indenizada, né? Graças a essa situação. E aí é interessante a gente perceber já o título da crônica, né? Quero meu peso de volta. Vai trazer para nós uma questão um pouco assim, como assim, quero meu peso de volta, né? E é em cima disso justamente que o autor vai criar um enredo, né? Formato de carta. Uhum. E essa carta, aí eu gosto de pensar na estrutura que essa carta constrói. Porque qual que é o problema? A gente pode perceber que há uma estrutura que eu até tinha comentado com o Caio, que é uma estrutura semelhante à estrutura do stand-up. Porque a crônica ela parte de um fato e depois desse fato se desenvolve num desfecho cômico. Só mencionei essa questão da estrutura dela, né, que segue como uma carta que é enviada a um juiz para que possa avaliar o caso dela, que ela viu essa notícia, né, que uma moça tinha sido indenizada por ter sido ofendida pelo chefe, né. No caso dela, ela sofre com essa situação e vai pedir para que o juiz possa avaliar o caso dela, né, que no caso o problema dela foi o seguinte: ela se sente prejudicada pelo fato de que quando ela foi ofendida, ela acabou emagrecendo de tanto nervosismo, tanto que ela passou, e ela quer o peso dela de volta, né? Isso que é a ironia da crônica. Ela não consegue nem comer uma macarronada. Ela reclama disso. Então, quando eu até mencionei a questão da estrutura do stand-up, é porque segue a questão de que o stand-up, muitas vezes o texto dele funciona da seguinte forma: ele tem um fato, que é o que se chama de setup, que no caso o fato aqui seria: tanto aquele homem falou que acabou me incomodando, já não podia me concentrar no trabalho, saía-me mal nas tarefas que ele me delegava, até chegar no que a gente chama de punch, que é a distorção cômica que a gente faz dos fatos, né? E isso no stand-up é uma estratégia mesmo, você distorce o fato para fazer com que surja o humor daquilo. E aqui acontece isso, porque aí a distorção cômica é o seguinte: desde que eu saí da empresa, simplesmente perdi o apetite. Eu que antes devorava um generoso prato de macarronada com a maior facilidade, agora tenho que fazer força para engolir um simples chá com torradas. Então eu menciono essa questão até do stand-up, porque a crônica, ela tem constrói o humor dessa mesma forma, né?
interessante a gente perceber que, nesse caso, as crônicas de humor, elas partem de um fato para desenvolver uma distorção cômica, que é o caso dessa crônica, que a partir dessa notícia possibilita isso, né? Um outro tema também, gente, social que aparece é a questão da ganância. Vai aparecer lá na crônica Parada Obrigatória. Muito interessante. O cara fica deixando para depois, e esse depois não chega. Depois, nada. Outro tema é a burocracia. É uma crônica muito forte, inclusive. Chama O Último Passo. Que eu tenho uma notícia que eu falar sobre os 7 passos de um empresário. E aí ele vai criar uma crônica que mexe, ou melhor, aborda de um modo cômico, mas ao mesmo tempo crítico. Que esse último passo para abrir uma empresa nunca chega, o cara morre esperando esse último passo que não tem, né? Sim. Não acaba acontecendo. E é uma reclamação recorrente, né, de todo empreendedor no Brasil, a dificuldade de se abrir uma empresa, porque justamente é muito burocrático. E é isso que ele acaba alfinetando, né? Sim, isso já lá no início do século XXI. Sim. Outra crônica que achamos interessante, pessoal, é uma que tem o título O Destino no Sobrenome, que ela vai trabalhar ali de modo cômico também, mas questões dos valores patriarcais, em que eu tenho uma menina que ela só vai namorar o cara que topa colocar o sobrenome dela no nome, e não o oposto. Daí no caso, né, quando tem essa exigência de se casar, e quando se casar, que seja com alguém que aceite ter o sobrenome dela, né? E aí eu até menciono essa questão do casar, que tem um que não aceita casar, Exatamente, né? Como assim, casar, calma. Então, ela tem essa pretensão tão forte, só que, né, a questão cultural, né, desses valores patriarcais do homem, não abrir mão de ter os seus sobrenomes no nome da esposa, né? É o problema que a gente percebe aqui. Hoje, talvez isso não seja nenhuma questão discutível, né? Talvez já seja muito flexível. Não sei se ainda as pessoas enfrentam o problema de o cara falar, não, tem que ter o meu sobrenome. Acho que isso não acontece mais, né? Nem casar, não sei se as pessoas vão querer casar, não sei. A minha geração recebi convite de casamento, não sei. O pessoal da minha geração, da minha sala do ensino médio, poucos casados, a maioria continua solteiro. E mais do que isso, acredito que casar hoje é um morar junto e depois de algum tempo o pessoal pode oficializar isso no documento. Mas essa necessidade de casar e a preocupação do nome. Então, aparece ali como plano de fundo a questão dos valores patriarcais. E por fim, gente, um outro tema que a gente achou que é pertinente a gente abordar com vocês, que inclusive eu posto como um tema da UEL, talvez não nesse ano, mas enfim, está em voga, né? A questão do negacionismo científico, que em pleno século XXI, 2020, 2021, a gente tem observado, visto a questão do negacionismo científico, movimento antivacina e tudo mais. Aqui acontece a mesma coisa, mas uma crônica lá de 2004 a 2008. Não fala qual que é o ano oficialmente que o texto foi escrito. Mas enfim, vai ser um cara que está dirigindo na contramão e ele tá vendo que ele ia começar a apontar para as pessoas que a pessoa que está vindo, elas estão erradas, mas ele fala que ele está certo. Então ele está para ele não estar na contramão e sim as outras pessoas. O cara é preso, todo mundo indicando a mesma coisa, falando a mesma coisa. Insistindo que ele está na contramão e que ele é o único, né, que não, ele tem a certeza absoluta das pessoas que estão erradas, não é ele, a sociedade que está errada e não é ele. E não sei, isso parece tão comum, né, Caio? Parece que as pessoas hoje em dia negam a ciência, negam as evidências, né? E se apegam ao seu próprio negacionismo. Não sei se por uma questão de ego, por falta de informação, né? Talvez, no caso do personagem, é um personagem que está bêbado, né? Nós temos uma sociedade que se diz sóbria, mas também que insiste no negacionismo, né? Uma espécie de cegueira social, né? Exatamente. Só enxerga o que é conveniente para elas. Sim, e eu acho que é justamente esse o ponto da crônica, essa cegueira social, que por meio de um fato banal consegue demonstrar que o cara chega a ser preso e ainda assim bater no pé de que não é ele que está certo, que todo mundo estava errado, não era ele que estava na contramão, né?
É o que a gente vê agora acontecendo em algumas situações sociais. Em alguns contextos. Em alguns contextos. E também aparece na crônica O Homem Invisível, né, Matheus? Sim, A Vingança do Homem Invisível. Verdade. Porque é uma crônica também que vai falar dessa questão da ciência, né? Mas aí envolve também um outro ponto. Porque a Vingança do Homem Invisível, né? É a partir da notícia de que um homem... aliás, de que um grupo de pesquisadores teria criado uma roupa de invisibilidade. Só que essa roupa, né, por uma questão de poucos recursos, né? Assim como a ciência vive sempre, né? Com poucos recursos. É uma roupa muito pequena, então nenhum dos cientistas poderia vesti-la. Cabe então somente ao técnico do laboratório, né, a não escolha, porque ele é obrigado a vestir a roupa ou ele perde o emprego, usar essa capa da invisibilidade. E quando ele veste essa roupa, a primeira oportunidade que ele tem, né, ele some, já que ele está invisível. E essa é a revolta das pessoas, né, porque ou ele já estava obrigado, né? Então, quando ele se submete a isso, ele acaba sumindo na primeira oportunidade. E aí até a crônica fecha com essa frase que eu achei o máximo, Caio. A invisibilidade, sobretudo para os baixinhos humildes, é uma promessa de excitantes aventuras. E é o que ele vai fazer, viver essa aventura que a ciência proporcionou para ele, né? E que já sendo ele esse pequeno humilde, só cabe a ele curtir aquele momento e... Enfim, né? Uma revolta contra a ciência que acabou perdendo ali, que eles esperavam o Nobel de Física, né? E no final das contas vão só ficar à espera e vão nunca mais talvez ver esse homem invisível, né? É interessante a gente observar que você acabou de ler um finalzinho da crônica e é algo bem recorrente, pessoal. São várias crônicas. Reparem que a maioria delas termina com frases de efeito, como se fosse uma moral da história, que é a questão de fábula, né? Então, observem que nessas crônicas ele trabalha com essa abordagem aí no desfecho de cada uma. Galera, tem tantas outras crônicas. Tinha uma aqui que eu queria muito analisar, mas, nossa, já tem quase 2 horas de podcast. É uma que se chama O Lendário País do Recall. Essa crônica interessante. Que é uma crônica muito irônica, que vai falar de... Enfim, temos o fato, né? A manchete... o excerto, leitora manda a boneca para a Recall e não a recebe de volta. Como explicar para uma criança que seus brinquedos foram embora há 3 meses e não voltaram? Então, é um texto de 2008, né? Esse excerto, essa manchete que a gente leu para vocês. E o texto aparece da seguinte forma. Aparece, então, agora um discurso de que a boneca ela está... nesse país, nesse lugar da minoria, né, das bonecas defeituosas, dos ursinhos, dos eletrodomésticos que não funcionavam, das peças de automóveis quebradas, que eles estão se unindo, né, criando força para fazer uma revolução. E especialmente a gente tem assim as mulheres, né, as bonecas que estão, né, se preparando para essa revolução. E termina da seguinte forma. De modo, querida dona, que estamos aqui preparando a revolução. Breve estaremos governando o país do Recall. Mas não se preocupe, eu a convidarei para uma visita. Você poderá vir a qualquer hora. E não precisará de Recall para isso. Então vejam que, embora que eu tenha uma ficcionalização muito louca, né, uma boneca escrevendo uma carta à sua dona, explicando por que ela não voltou desse concerto... eu não sei, eu estava conversando com o Matheus que talvez seja metáforas, né? A gente pode fazer uma analogia não só da mulher, mas das minorias, né? Aqui aparece a boneca, então a gente pode pensar na mulher, mas que essa mulher está se preparando para uma revolução. Sim, é interessante porque o que a gente tem, né? Um fato curioso de uma criança que perde seu brinquedo porque manda para o concerto e ele não volta, né? A boneca, melhor dizendo, não volta. E aí o que acontece? Desse fato sensível da criança perder o seu brinquedo e tal, há uma carta que essa boneca vai enviar, então, descrevendo, né? De alguma forma trazendo algum conforto, que é que a gente começa, né? Parece que vai ser isso, vai ser esse conforto e tal, e ela vai contar para a dona as aventuras que ela teve. E essas aventuras a gente vai ver, ela tá junto com a boneca Liloca, né? Já é sugestivo, né? A boneca Liloca.
elas vão fazer alguma coisa, que na verdade elas vão aí revolucionar o país do recall, né? E vão causar uma revolução. E o discurso, né, revolucionário que aparece, né? Então tem um momento que fala o seguinte: gente, não somos obrigados a aceitar isso, vamos fazer alguma coisa, né? Então você vê que tem esse discurso ali de protesto. A gente vai ver essa frase assim, né? Frase de efeito, podemos dizer. A necessidade de mudar o mundo, de dar o poder aos mais fracos. Então você vê tudo ali uma seleção lexical, né? Que traz essa ideia de protesto, mudança. Sim, e um reconhecimento das minorias entre eles, né? No caso, a Liloca vai falar: ninguém mais fraco do que nós, pobres, desamparados, defeituosos brinquedos. Não deveríamos aguardar resignadamente que decidissem o que fazer com a gente, né? Vamos tomar frente da situação. O povo que emana o poder. E essa crônica, novamente, em formato de carta, então esse vocativo: minha querida dona, quem escreve sou eu, sua fiel e querida boneca, que não a vê há 3 meses. Então, veja que o autor aqui ele não deixa de abordar aquelas estruturas que a gente tem mencionado. E aí aqui ele trabalha com essa parte mais cômica, mas ao mesmo tempo irônica, crítica do âmbito social, tá? Em relação às minorias. Essas são as crônicas do Moacir Clear, do livro Histórias que os Jornais Não Contam. Crônicas que demonstram um autor extremamente multifacetado, que permeia por partes cômicas, irônicas, ácidas, críticas, e que trabalha com esse hibridismo do gênero em questão. Então, isso é algo que vocês devem observar. E mais do que isso, gente, toda vez que eu penso numa crônica, eu penso num retrato de uma cena do cotidiano. Eu acho que foi muito sábio em pegar cenas banais, talvez melancólicas, absurdas, e recriar o oposto do que a gente estava esperando. Quando vocês forem ler esses textos, leiam com essa visão que a gente trouxe aqui para vocês. E mais do que isso, tentem sempre dialogar com a realidade do século XXI. Esse discurso dialógico é muito importante. Quem for fazer o EL, não só dialogar com a realidade do século XXI, né, com 2021, mas dialogar também, gente, com as outras obras, né? Então vejam que aqui, nessas crônicas que a gente pontuou aqui, abordam questões sociais. Eu tenho aqui crônicas que vai dialogar bastante com o Quarto de Despejo, eu tenho crônicas que dialogam com o Gregório de Matos, por exemplo, crônicas mais líricas que dialogam, de certo modo, com o amor de perdição, e também com textos mais contemporâneos, tá? Então, tenho essa visão em relação às histórias que os jornais não contam. Caio, e para fechar então, eu só gostaria de destacar o seguinte: a proposta de histórias que os jornais não contam é justamente trazer esse ponto, histórias não contadas, né? O que a gente vê então são as razões pelas quais são manifestadas. Então essas histórias trazem para nós aquela impressão que às vezes fala: ah, isso a mídia não mostra, isso a Globo não mostra, né? Basicamente a gente percebe que SBT há sempre uma história não contada por trás do fato. E aqui no caso, toda a ficção que se cria, mas são histórias que, como o Caio destacou, partem de um olhar do cotidiano, e assim como é composta a crônica. E aí a gente repara, há uma presença muito forte dessas notícias no jornal, justamente por uma recorrência de temática, diversidade de temas que trazem diversos olhares para questões sociais bastante importantes para nós. Matheus, eu vou terminar o podcast perguntando por que essa leitura é urgente, mas você já respondeu. Eu acho que é exatamente por isso. Eu sou um pouco ansioso, viu? Exatamente por esse motivo. Matheus, para quem quiser falar com você, passa aí depois seu contato. Já te agradeço, inclusive, por esse bate-papo. Cara, eu que agradeço muito. Foi um prazer estar aqui, Caio. De verdade, obrigado mesmo. Foi ótimo poder trocar essa ideia. E, gente, quem quiser trocar mais ideia comigo, meu contato no Insta, @prof.mateusoliveira. Estou à disposição de todos vocês. Vamos trocar uma ideia sobre os livros da UEL. Se cuide, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Valeu!